Um ótimo dia para você que está acompanhando essa aula de hoje aqui com o Enzo. Bom dia. Cheio de sono, não? Hoje a gente acordou das Fala pro pessoal aí que horas que a gente grava essas aulas aqui. É a primeira vez que a gente fala isso. 7h30, 6 horas. Então a gente levanta às 6, tem um tempo com Deus, toma um café e aí depois a gente vem para aula. Hoje nós temos uma aula extraordinária. Nós vamos falar de empreendedorismo e o tema específico é características e perfil de um empreendedor. A gente aqui em casa, eu como pai, líder da casa, eu tive a minha vida transformada pela espiritualidade, vida com Deus, né, que está associada à teologia, depois pela inteligência emocional, aprender a lidar com as emoções e por fim o empreendedorismo foi transformador na minha vida, na nossa casa, porque foi onde a gente começou a, inclusive, desfrutar um pouquinho mais das coisas da vida, né? Ter uma casa melhor, conseguir fazer as nossas viagens, que sejam 1, 2, 3 viagens por ano. E eu acredito realmente que o empreendedorismo ele tem o poder transformador. Acredito muito no empreendedorismo missional. Já ouviu falar nisso? É uma espécie de empreendedorismo redentivo. Já ouviu falar nisso? Também não. O empreendedorismo missional é quando você empreende aqui na Terra com um propósito eterno. Imagina quando você desenvolve um negócio, mas o fim último desse negócio é você estabelecer a vontade de Deus na Terra. É você investir na obra missionária. O empreendedorismo redentivo é aquele que você não faz só para ganhar o dinheiro. É aquele que você desenvolve porque você trabalha por algo maior. O dinheiro, na verdade, é um veículo, é um meio para você conquistar aquilo que realmente você quer, e não necessariamente o fim. Tem uma gama esmagadora de pessoas no Brasil e no mundo que empreendem, que são boas empreendedoras, só que o fim último do empreendedorismo dessas pessoas é o dinheiro em si. Então, o empreendedorismo missional, o empreendedorismo redentivo, é quando você empreende com um propósito maior, para que você estabeleça a vontade, o governo de Deus na Terra. Então, nós vamos trabalhar um pouquinho o perfil, característica de empreendedor. E eu quero iniciar te recomendando que você leia esse bloco aqui, porque é o ponto de partida nosso. Certo? Coloca o microfone aí pertinho para o pessoal ouvir. Desde o início do livro, tenho dito que o empreendedorismo é comportamento. De fato, o comportamento é um fator muito importante, mas como eu coloquei anteriormente, não é o único. No entanto, por melhores que sejam os demais fatores que contribuem para o desenvolvimento empreendedor, se a pessoa não tiver características empreendedoras desenvolvidas, será muito difícil alcançar o sucesso empreendendo. Isso. Por que é interessante a gente falar de característica e de perfil? Porque, sem sombra de dúvida, não é todo mundo que dá conta de suportar a pressão do empreendedor. Então, eu não quero aqui ficar mistificando demais e tornando difícil o entendimento e nem querendo colocar medo. Mas não dá para a gente simplesmente esconder que para ser empreendedor você tem que ter perfil, você tem que estar disposto, você tem que estar pronto em algumas áreas da vida. Se você não estiver pronto, no mínimo você tem que estar disposto a ficar pronto no caminho. Por isso que eu gosto de recomendar essa leitura inicial pelo seguinte: não é algo que eu simplesmente vou me aventurar com o pressuposto ou com o entendimento de que é facinho. Bom, quando você acerta uma veia e as coisas ficam fáceis, você vai perceber que é provável que você já tenha testado tantas outras que deu errado. Então, é possível dar certo logo de primeira sem necessariamente um perfil de empreendedor? Eu até acredito que é possível, dependendo de um contexto. Se você tem apoio, se você tem recursos de pessoas investindo. Agora, não é o comum, não é como acontece. Então, nesse primeiro momento, entender que empreender está literalmente associado a comportamento, a modelo mental, a paradigma mental, como você pensa. É por isso que, enquanto seu pai,
E vendo o poder do empreendedorismo na minha vida, a transformação que o empreendedorismo provocou na nossa casa, eu estou te transmitindo esse ensino nessa vertente e trabalhar então o teu perfil no caminho, para que você possa então reduzir o tempo de aprendizagem, diferentemente do que eu vivi. Então eu demorei muito para aprender as coisas que eu aprendi. E eu quero de alguma maneira disponibilizar esse conteúdo para você. Aqui, ó. Você reparou na frase do parágrafo anterior? Características empreendedoras desenvolvidas. Sim, você pode desenvolver suas características empreendedoras. A maioria das pessoas tem uma característica interessante, são curiosas. O sucesso das redes sociais confirma isso. Todos querem saber da vida de todos. Se não fosse assim, as revistas de fofoca não fariam tanto sucesso. E agora, o Facebook, Instagram e outras ferramentas que permitem as pessoas postarem sobre sua vida privada. Tem milhões de usuários espalhados pelos 4 cantos do mundo. É exatamente isso que a gente está fazendo agora. Nós estamos usando aqui tanto o Instagram quanto o YouTube para mostrar a forma que eu te discipulo, a maneira que eu te ensino, para eventualmente algumas pessoas que se conectarem conosco, o nosso estilo, elas vão perceber. Olha que veja, isso aqui é o dia a dia de um pai com filho que liga uma câmera e vai mostrar para o mundo. O nosso grande desafio é a gente manter a nossa Vanessa, ela entrou aqui? A gente manter a nossa identidade, quem realmente a gente é, independente da câmera estar ligada. Tá vendo? Aqui, ó, Vanessa, entrou alguém aqui, isso é vida real, é vida comum. Então a gente tanto corre o risco, por exemplo, de ter uma área da nossa família exposta que a gente não quer, como também a gente corre o risco de ser uma grande bênção para milhares de pessoas. Então desenvolver as características empreendedoras envolve a exposição. Envolve você simplesmente assim, não ter medo de errar. Pode acontecer qualquer coisa aqui em casa agora, alguém sair aqui do quarto, ou sei lá, mas basicamente tá filmando aqui, vai pro YouTube e todo mundo vai ver isso. Eu posso te ensinar de um jeito, falar uma coisa para você que alguém que tá assistindo olha e fala, pô, nada a ver, mano, não acredito que esse cara tá ensinando isso pro filho dele. Entende? Pode causar aqui algum constrangimento se eu não conseguir conduzir isso aqui com humildade, com leveza. Então, no final das contas, nessa introdução, é entender que empreendedorismo é atrelado a comportamento. E esse comportamento é o comportamento diário, cotidiano. Não é uma fantasia ou uma historinha que você cria, um personagem que você monta para mostrar para as pessoas que você é empreendedor ou empresário. Na verdade, é você protagonizar, ter iniciativa, a ideia de resolver problemas, a fim de que você cumpra o que é o algo maior. Que na nossa vida, naquilo que a gente acredita, é estabelecer a vontade de Deus na terra, por intermédio das coisas que a gente faz. E o dinheiro é só um meio. Ok até aqui? Pergunta não? Nenhum. Não? Então vamos lá, próxima página. Algo que desperta a curiosidade da maioria das pessoas é saber como é possível alguns terem tanto sucesso e outros não saírem do lugar. E o sucesso que eu quero dizer não é apenas financeiro, mas na vida de modo geral. Aqui você precisa ficar alerta porque sucesso é algo subjetivo, ou seja, cada um tem uma visão diferente do que é sucesso. O que move o empreendedor é a sua necessidade de realização pessoal e, normalmente, alcançar o sucesso financeiro passa a ser uma maneira de reconhecer que chegou lá. Afinal, se estiver indo bem, está sendo sucesso, concorda? O sucesso que o empreendedor busca é a realização pessoal de ter chegado lá. Isso. Se eu te perguntar hoje aqui, agora mesmo, a partir dessa leitura, o que é sucesso para você? O que você responderia? Honestamente, o que você realmente acha que é sucesso?
você tá levando uma vida boa e continuar crescendo. Tá. Levando uma vida boa e continuar crescendo. O que que é levar uma vida boa? Quais são as características de uma vida boa para você? Uma família, ter estabilidade no financeiro e continuar crescendo. Legal. Agora, você acredita que tem pessoas que têm outra leitura, que sucesso para elas é outra coisa? Uhum. É exatamente isso que o autor está falando. Então, a gente empacotar sucesso na nossa cabeça é um erro. A gente precisa entender que o sucesso para mim é um, o sucesso para o outro é outro. Agora, uma vez, por exemplo, a gente tem geralmente a Bíblia como manual de fé e prática. A gente precisa entender o que a Bíblia diz que é sucesso. Então, o que você falou, eu entendo e concordo. E com base nas escrituras, o que que você acredita que é sucesso? É uma pegadinha, tô te colocando aqui na Furiosa. Tá. Mas pensa honestamente, o que que você acredita que a Bíblia fala sobre sucesso? Acho que você tá fazendo a obra de Deus corretamente, espalhando a palavra no mundo. Ok. Então, olha que interessante. Você usou uma definição de sucesso que geralmente é a que eu uso também. Não sei se por influência ou porque qualquer outra coisa, mas eu também creio que sucesso é crescer. Não é só necessariamente você alcançar X milhões na conta, ainda que isso seja muito bom. De acordo com a palavra de Deus, sucesso é você cumprir a vontade de Deus. Então, quando você cumpre a vontade de Deus, tanto vontade geral quanto vontade específica para a sua vida, você obtém sucesso. E a maneira que a gente enxerga ou encontra a direção de Deus para nós é quando a gente tem um relacionamento com Deus. É exatamente nesse lugar que chega o empreendedorismo missional. Porque muitas vezes Deus ele nos encaminha, nos dá ideia, nos leva a empreender. Só que o empreendedorismo em si é o meio de fazer a vontade dele. É o que ele tem nos apontado. Alexandre, pai, eu posso fazer o que eu quiser da minha vida sem perguntar para Deus o que ele quer para mim? Pode. Você pode. Essa é a verdade. Por que que eu não recomendo isso? Porque uma vez que nós não viemos de nós mesmos, a gente não se criou. A gente tem o privilégio de ter nascido, de ter sido criado. Pelo menos é assim que a gente tem acreditado, né? A gente acredita que nós somos criados por Deus com um propósito. E não faz sentido um mundo desse, do jeito que é complexo, bonito, incrível, para vir de uma explosão, de um Big Bang, por exemplo. Eu fico pensando assim, se veio do Big Bang, quem apertou o botão para explodir? Então, assim, eu sempre gosto de dizer que o Criador sabe qual é o propósito da criatura. Então, vale muito mais a pena a gente buscar saber qual é a vontade de Deus para nós, para que a gente então possa empreender segundo essa vontade. A partir disso, esse sucesso, o triunfo que vence o mundo é a nossa fé. É assim que diz 1 João. Então, quando você lê que o empreendedorismo está associado à realização pessoal, ao sucesso pessoal, é importante você crescer buscando construir o teu conceito de sucesso. É possível até que mude, mesmo depois de você ser treinado por mim, discipulado por mim, à medida que você for amadurecendo, é natural que algumas mudanças, alguns insights, alguns entendimentos você passe a ter um pouco diferente do seu pai. É natural isso. Só que o que você vai ter de importante base é disso que nós estamos falando hoje aqui. Eu estou te dando base, eu estou te instruindo. Depois dos 13 anos a gente acredita que você é um adulto em formação. Então eu estou te dando conteúdo que um adulto precisa. É aquilo que eu acredito que os adultos do Brasil e do mundo precisam. Por que que eu creio assim? Porque foi o que transformou minha vida. Se transformou a minha vida, tem o potencial de transformar milhares de vidas. Basicamente esse é o entendimento inicial aqui. Então vamos falar um pouquinho desses comportamentos. Se empreendedorismo está associado a comportamento, é importante que a gente então aprenda que tipo de comportamento um empreendedor redentivo, um empreendedor missional deve ter. Ok até aqui? Então, leia aí esse bloco, vamos ver o que esse autor está falando. Imagino que você percebeu
após conhecer um pouco mais sobre os estudos de McClelland, que o sucesso só é alcançado com muito esforço e sacrifício. Os empreendedores são movidos pela necessidade de realização pessoal e não medem esforços para alcançar seus propósitos. Aliás, o propósito é uma palavra perfeita para definir perfil empreendedor. Todas as pessoas têm um propósito nessa vida, ou pelo menos estão em busca do seu. Os empreendedores têm em comum essa característica de viver para realizar seu propósito. O que eu quero dizer com isso é: empreendedorismo é um estilo de vida. Isso é interessante. Percebe que conecta exatamente com aquilo que a gente está falando até então? Não é empreender por empreender. Geralmente, quem tem perfil empreendedor tem um estilo de vida. É um estilo de vida, ele tem ideal. É por isso que geralmente os empreendedores têm convicções fortes. Geralmente é gente mais aguerrida. Então é possível ter um empreendedor mais estável, mais tranquilinho, mais articulado, talvez mais estratégico ali no bastidor. Mas a maioria é ávido por cumprir propósito, porque eles têm um estilo de vida agressivo, um estilo de vida punjante. Falo agressivo não no sentido de briga, de bater. Mas é um estilo de vida assim que, mano, ninguém vai me parar, eu vou conquistar o que eu quiser, eu vou fazer acontecer. Porque no final das contas eles têm uma convicção. Então, o perfil, a característica de um empreendedor, inicialmente, é alguém que tem uma convicção forte, tem um ideal forte, tem um propósito forte. E isso nós estamos imprimindo em você. Você não está na Terra só para você comer, beber, pagar conta e brincar. Você tem algo, existe um chamado. Teu nome é Enzo, por exemplo. Você nasceu onde o nome Enzo memizou, virou meme. Por quê? Porque Enzo é o cara, naquilo que a cultura e a sociedade tem dito, é o cara Nutella, é o cara que não é trabalhador, não é tão braçal, é o cara mais tecnológico, talvez um pouco mais preguiçoso. Só que essa não é a verdade. E nós estamos aqui construindo exatamente a resistência contra essa falácia da sociedade. Não, existe uma geração, Enzo, que é posicionada, que é resistência. Existe Enzo viril, porque ele tem propósito, tem um estilo de vida. Empreender não é só aquela ideia de não, vou buscar ganhar meu dinheiro para eu comprar minhas coisas. Isso é incrível e está tudo certo você fazer o seu dinheiro. Só que se você não compreender que o comportamento essencial de um empreendedor é o propósito, é o estilo de vida, é a convicção que ele carrega, você vai aumentar a probabilidade de você entrar na estatística daquelas pessoas que só vivem por dinheiro e ser governado por mamão. E a Bíblia já disse, não dá pra gente servir dois senhores. Ou a gente adora e serve a Deus ou a mamão. E o risco de se enfiar no empreendedorismo, se tornar empresário, é você flertar com mamão e gostar. Eu vou te contar uma história aqui rapidinho. Eu não sei se eu já contei isso pra você. Você sabe que eu comecei a construir e reformar quando a gente estava com a construtora. E eu precisei abrir mão da construtora porque estava levando muito tempo e eu percebi que eu estava flertando com mamão. Imagina, em 8 meses a gente faturou 1.200.000 com lucro líquido médio de 40% a 60%, então eu estou falando de alguma coisa interessante. Então, quando eu percebi que estava levando o meu tempo, estava sufocando a minha agenda, eu não estava conseguindo desenvolver o ministério, o meu chamado, o meu propósito, como eu entendia que deveria ser, eu tive que tomar a decisão de abrir mão. Chamei o sócio, contei para ele isso, e a partir de então a gente entrou numa transição. Então eu encontrei um meio, criei uma empresa que apontou a gente para um faturamento, para uma vida financeira extraordinária, só que estava tomando aquilo que eu julgo inegociável, que era o meu tempo e o cumprimento do propósito específico que eu tenho. É nessa hora que você renuncia a mamão, renuncia ao dinheiro para você viver por um propósito. Esse é o tipo de coisa que as pessoas aí fora não vê porque a gente não posta.
Eles simplesmente acham que a gente ou quebrou, que está mais devagar, ou que a empresa não deu certo. Pelo contrário, eu é que decidi fechar a empresa quando eu estava ganhando dinheiro. Por quê? Porque eu tenho estilo de vida, eu tenho convicção e eu tenho um comportamento empreendedor missional, redentivo. Não é pelo dinheiro, é pelo propósito, é pela vocação. E eu provo isso tomando essas ações perigosas, abrindo mão de milhões. Faz sentido? Você sabia disso? Pois é. Por isso que eu parei de construir e reformar. Que a gente já não almoçava mais junto. Lembra que foi o período que eu fiquei um pouco mais fora de casa? Mas ainda foi pouco, né? Não, foi pouco. Mas eu percebi o caminho, eu tava vendo a direção. Eu falei, se eu continuar desse jeito, eu já sei onde vai parar. E eu prefiro estar aqui almoçando com vocês. Entende? Deixa eu me segurar para não chorar. Vamos lá, passa pro próximo. Próxima página aqui. Então vamos lá, ó. Vamos trabalhar essas características aqui, ó. Quais são as características de um empreendedor, segundo essa imagem aqui? Perseverança, otimismo, disposição para assumir riscos, criatividade, capacidade de implementação e senso de independência. Então vamos falar um pouquinho de cada uma dessas características. Você acha que você é alguém criativo? Muito ou pouco? Muito. Ó, que interessante. Então você já está percebendo que você tem uma característica de empreendedor. Se eu te perguntar assim, ó, você tem disposição para assumir risco? Testar uma coisa nova e deu errado. Sim. Então você tem uma outra característica de empreendedor. Você é otimista ou pessimista? Sou otimista. Então você tem uma terceira característica de empreendedor. Você é alguém que persevera quando as coisas não dão muito certo? Realmente? Sim. Você acha que tem um senso de independência? Tipo assim, não dependo de ninguém. Eu vou fazer o que eu quiser fazer, eu vou fazer acontecer. Mais ou menos. Fala mais Que disso. ainda é bom ter a ajuda de outras pessoas. Isso. Aqui tá uma grande armadilha, tá? Olha só qual é a armadilha. Você depender de pessoas para que você tenha êxito, para que você viva o teu chamado, é um perigo. Porque você vai correr o risco de o tempo todo ficar buscando aprovação, ficar buscando aceitação das pessoas, inclusive do teu pai. Então, a ideia é você ser interdependente. O que é interdependente? É você reconhecer que precisa de pessoas, ninguém cresce sozinho. Essa é a verdade. Nós nascemos para se relacionar um com o outro. Agora, a dependência emocional, ou a dependência de um indivíduo, ou a dependência da aprovação de alguém, é necessariamente o que prejudica você a ter esse senso de independência. Então veja, é o senso de independência. Em outras palavras, é assim, ó. Eu não preciso e não dependo da aprovação das pessoas para eu fazer o que Deus colocou no meu coração. Nem do meu pai, nem da minha mãe. Então, por mais que eu tenha influência sobre sua vida, por mais que eu seja autoridade, por mais que você me respeite, por mais que você saiba que eu queira o seu bem, pode chegar um momento na sua vida empreendedora em que você tem uma direção e quer fazer algo que eu particularmente não concordo. E é nessa hora que você precisa checar a convicção, se Deus está te apontando para aquele caminho. Então esse senso de independência não é você dizer assim, eu não dependo de ninguém, não quero saber de gente. É assim, eu não dependo da aprovação. Se o fulano não quiser fazer, eu faço. É um senso de interdependência. Se não for você, vai ser outro. Não depende especificamente de uma pessoa, não depende especificamente de uma aprovação de alguém, não depende especificamente de alguém que você gosta. Cara, se você entender isso que eu estou te falando, isso é libertador. É libertador. Então, você está avançando nessa característica. E a capacidade de implementação? Você sabe o que é? É a ideia de capacidade de fazer a coisa na prática. Implementar é executar, é inserir, é pôr a mão na massa, é mexer. Você se considera alguém fazedor? Sim. Então, olha que interessante. Dessas 6 características que a gente acabou de citar,
você tem 5, você tem 4 fortes e 2 que você está construindo, é isso? Ou você tem 5 fortes e uma que você está construindo? É 4 fortes e 2 que eu tô construindo. Então, olha que interessante. Você já tem característica de empreendedor. E o que nós estamos fazendo aqui nessas aulas contigo de manhã? A gente tá aprendendo. Desenvolvendo essas características. Então, o empreendedorismo missional, o empreendedorismo redentivo, traz uma ideia de estilo de vida, de propósito. Para que isso aconteça, você necessita dessas características. Então, 4 dessas que a gente já citou, você acredita que você tem e você é bom. Não significa que não dá para aprimorar. 2 dessas você está aprimorando. O ponto é, hoje você tem 13 anos. Cara, quem vai ser o Enzo com 18? Entende? Quem vai ser o Enzo com 25? Com as possibilidades que a gente tem hoje. Então, você tendo, por exemplo, uma vida com Deus, que é a espiritualidade, que é inegociável. Você tendo inteligência emocional e você tendo essas características de empreendedor, quem te para? Só o Deus vivo nos para. Só o Deus vivo. Não tem Lé com Cré, não tem fulano, Beltrano, o poderoso, não tem. Só o Deus vivo. E eu digo isso com todo respeito, assim, enquanto cristão a gente presta conta para pastor, para líder. Então isso é um princípio bíblico. Eu não estou aqui ensinando você a não prestar conta para ninguém e não tá nem aí para ninguém. Então você vê, eu sendo pastor, eu tenho um pastor, eu presto conta, eu peço conselho. Eu sendo um coach integral sistêmico que trabalha com desenvolvimento pessoal, eu pergunto às vezes para mentores que estão na minha frente. Então a ideia não é que você não possa e não precise prestar conta, mas só o Deus vivo tem a última palavra na nossa vida. A gente só se curva diante do Deus vivo. Pode ser o poderoso presidente, pode ser. A gente só se curva diante do Deus vivo. O cara, por mais poder que ele tenha, por mais rico que ele seja, ele é gente que nem a gente. Então a gente respeita o resultado de cada um e a gente constrói o nosso. Porque você tem características, você está na fase de implementação, você está desenvolvendo uma mentalidade de alguém que governa, de protagonista. Entende até aqui? Passa aí para a próxima página que a gente vai para as definições e falar um pouquinho mais. Está vendo que aqui, ó, essas características elas são desenvolvidas, ó. A criatividade, a capacidade de implementação. A ideia de ser criativo ou é ter ideias. Na verdade, ser criativo é ter ideias e implementar. Senão fica só no campo das ideias. Disposição para assumir riscos e calcular é aquilo que eu sempre falo. A gente gerencia risco o tempo todo. O tempo todo a gente gerencia risco. Quando fala de otimismo e perseverança, nós não estamos falando daquela coisa inocente. Ai, vai dar certo, aquela confissão positiva. Tipo assim, você está vendo que vai dar ruim e dizendo, não, vai dar certo. Não, pô, se vai dar ruim, vai dar ruim. Tu já viveu alguma coisa assim? Já. Já? Tu sabia que ia dar ruim? Conta aí, o que foi? Lembrou de alguma coisa? Foi. Eu tava jogando basquete lá embaixo. Aí começou a chuviscar. Eu, não, vai parar essa chuva. Aí começou a ficar motoró. Então, não é essa confissão positiva tola. É você gerenciar o risco dizendo assim, não, cara, eu estou entendendo até onde eu posso ir. Esse otimismo e perseverança não é ficar só falando tudo vai dar certo. É acreditar que as coisas vão fluir e quando não fluir do jeito que você gostaria, perseverar. Esse senso, por exemplo, de independência é um dos comportamentos que é treinável. É treinável. Então, você não pode nem se isolar e você não pode nem depender das pessoas. Eu gosto sempre de dizer assim, eu sou um cara que eu preciso de meu tempo sozinho, só eu e Deus, de meditação, de introspecção, e ao mesmo tempo, no mesmo dia, eu preciso estar com gente. Eu faço uma mescla. Basicamente, essas características, esses comportamentos, eles compõem quem você se torna como empreendedor. É exatamente as características que te levam a ter
o sucesso que você gostaria ou aquilo que você realmente foi chamado por Deus para fazer. Pergunta até aqui? Não. Não? Certeza? Sim. Tá entendendo mesmo? Uhum. O que mais te chamou a atenção até aqui? O senso de independência. Eu achei que eu teria mais o senso de independência do que não ter muito. Essa é a palavra certa. Você acredita então que você depende mais das pessoas do que você imaginava? É, E de quem que você acredita que depende hoje, honestamente? Quem são as pessoas que você quer agradar hoje? meus pais e Deus. Deus não é pessoa, né? Então só meus pais. Deus é pessoa. Eu entendi o que você falou aqui. Deus é espírito. É, Não está visível aqui. Hoje você quer agradar seus pais e a Deus. sim. Então, eu vou ser honesto contigo, tá? Eu fico feliz, eu acho legal isso que você está falando e fico contente, porque de alguma forma agradar os pais é bíblico e é importante. Eu só vou te aconselhar a tomar cuidado, porque à medida que você vai crescendo, você não precisa o tempo todo ter que me agradar e agradar a sua mãe. Então, parece que eu estou legislando contra mim, né? Parece que eu estou falando uma coisa que vai me ferrar. Mas eu creio tanto na liberdade, filho. Eu creio tanto na educação, na disciplina que eu estou te dando, no exemplo que a gente te dá, que naturalmente isso vai convergir em honra para nós. A gente está educando e treinando você com liberdade. É só para você depois, lá na frente, quando você perceber que a gente não concordou com alguma coisa ou a gente não está conectando com alguma decisão, para você não se sentir rejeitado ou abandonado. O que eu estou dizendo em última análise, que bom, a gente fica feliz de você querer nos agradar. Isso é bíblico. No entanto, a gente quer evitar que você dependa da nossa aprovação. Você não precisa, vai chegar uma hora que você vai casar e você vai liderar a sua família. E você vai tomar decisões por elas, eu gostando ou não. E nessa hora você vai dizer assim, cara, meu pai é ótimo, eu amo meu pai, respeito meu pai, mas aqui quem governa sou eu. Entende? É o que muitas vezes eu preciso internamente pensar aqui dentro do meu contexto. Hoje você sabe, eu tenho pai, eu avô, tenho mãe. E eu tenho tomado decisões e atitudes que muitas vezes meus pais não concordam. Aí é nesse lugar que, com todo respeito, com todo carinho, quando preciso, eu digo, olha, aqui quem governa sou eu, as decisões quem toma sou eu. Então, que bom que você quer agradar a Deus e a mim e a sua mãe. Mas não leve isso para a vida a ponto de achar que sempre você vai ter que agradar os seus pais. Certo? Não dependa da aprovação dos seus pais. Então você pede um conselho, mas você toma a sua decisão. Fechou? Fechou. Tô sendo honesto contigo, viu? Tô libertando você de todo intento maligno, de todo senso de dependência. Nós estamos formando você para você ser livre, para você viver a sua vida em liberdade. Por fim, vamos ler aqui esse último bloco. Tá. Esses são os comportamentos que foram encontrados na grande maioria dos empreendedores de sucesso. Agora que você conhece os principais comportamentos empreendedores, observe novamente a figura 4, faça uma autoanálise e tente descobrir quais são as suas atitudes com relação a esses comportamentos, e você terá uma ideia de sua capacidade empreendedora. Caso tenha dificuldade em identificar alguns desses comportamentos, ou perceba que suas atitudes são diferentes, fique tranquilo. Esse é o primeiro passo para quem realmente deseja empreender. Reconhecer suas dificuldades e fraquezas faz parte do processo empreendedor. Você identificou dificuldades com esses comportamentos? Ótimo. Busque ajuda, procure treinamentos comportamentais ou até mesmo terapia, pois comportamento pode ser mudado, desde que você queira. Essa é uma maneira bonita da gente concluir isso. Então a gente olhou e checou, a gente aprendeu que existem características empreendedoras, perfil de empreendedor.
E alguns desses aqui, ó, cadê o desenho? Alguns desses aqui, ó, desses 6, 4 você tem. Outros 2 você está desenvolvendo. Percebeu que o autor, inclusive, encaminha você para buscar treinamento, ajuda? É exatamente o que nós estamos fazendo. É a ideia de alguém do pai, um pouco mais maduro, com um pouco mais de experiência, transmitindo ensino para o filho. Esse, por exemplo, é o chamado da minha vida, é a minha vocação, ser paternal. Você sabe disso? Então imagina, eu vou ser paternal com os de fora e não vou ser paternal com o meu filho? Não faz sentido. Então, pelo contrário, você é que deve usufruir o máximo do pai que você tem hoje. Porque é a ideia do treinamento, alguém que já trilhou um caminho que você quer trilhar ou que você talvez trilhe. E o tempo todo eu quero ser honesto, trazendo liberdade para você. Eu sei que os pais influenciam os filhos, eu sei que eu te influencio, mas eu quero o tempo todo levar você para um lugar de mentalidade em que o seu pai está te influenciando, o seu pai está te treinando, mas você tem protagonismo, você tem autonomia para você entender de Deus qual é a vontade dele para você. E essas características já estando em você, tudo fica mais fácil. Então você está começando a desenvolver muito mais cedo do que a maioria. E eu estou falando assim, a maioria esmagadora. Você está desenvolvendo essas capacidades muito mais cedo. Então, para a gente concluir essa nossa aula aqui sobre empreendedorismo, a gente falou das características dos empreendedores: criatividade, disposição para assumir risco, otimismo, perseverança, senso de independência e capacidade de implementação. Nós devemos, como cristãos, ser empreendedores, empreender. E quando eu falo devemos, não é no sentido de ser empresário, é no sentido de ser protagonista e responsivo ao chamado de Deus. Nós empreendemos com um propósito. A gente chama de empreendedorismo missional, um empreendedorismo redentivo. É o empreendedorismo que é movido não pelo dinheiro, mas pelo propósito em si, por aquilo que Deus colocou no nosso coração. O objetivo último é, de alguma maneira, trazer pessoas para Cristo, de alguma maneira estabelecer o reino de Deus na terra. Porque é assim que a gente tem acreditado. Não faz tanto sentido você acumular riquezas, acumular bens e não necessariamente ser útil, ser bênção na sociedade. Então, ter um negócio, empreender, é massa, é top, é legal. Só que quando você percebe que o negócio que você lidera toca vidas, transforma vidas, é extraordinário. Faz sentido até aqui? Faz. Qual que seria o negócio que você começaria hoje, se tivesse oportunidade? Uber no mar. Uber no mar? É verdade. Deu a ideia lá, né? Pensar. Acho que um problema das enchentes aqui em São Vicente. Das enchentes, você ia buscar resolver. Uhum. Top. Ou seja, é um problema de infraestrutura. Sim. Interessante. Interessante. Tem alguma pergunta que você queira me fazer? Qual é um problema que você iria resolver hoje em dia? A rejeição. Rejeição e abandono está associado à orfandade. Na verdade, eu tenho trabalhado nisso já, mas esse é o problema que eu creio que Deus me deu graça e capacidade para resolver. O problema da orfandade, da rejeição. A essência é a cura da alma das pessoas. É um problema mais invisível. É um problema mais almático, mais emocional. E milhares de pessoas são levadas ao sofrimento por causa da rejeição. Inclusive, você sabe que eu estou escrevendo um livro sobre rejeição? Sim. Então, eu estou escrevendo um livro sobre rejeição porque eu creio que é um problema que Deus me deu graça e capacidade para resolver.
A ferida da rejeição, ferida emocional. Top? Tops. Você acompanhou aqui mais um discipulado, mais uma aula do pai para o filho. Estou aqui treinando o Enzo, meu filho, exercendo minha vocação, meu chamado paternal. E eu estou animado. Eu espero realmente que você esteja sendo impactado, que você esteja gostando desse conteúdo. Então, se você tem sido edificado, se inscreve, compartilha. E assim você nos ajuda a chegar mais longe, mais pessoas serem edificadas. Quer dar aí um último recado, um tchau? Fala aí pro público que tá vendo você aprender aí. Quem sabe daqui 10 anos vão estar vendo esse vídeo. Ou você mesmo vai estar adulto vendo esse vídeo. Tá sendo muito bom. Tô aprendendo muito. Fala assim, ó, sem colocar a mão na frente do teu rosto, porque aí o pessoal vê o teu rosto, assim, ó. Tá sendo muito bom. Tô aprendendo muito. Se você pode estar vendo esse vídeo aí sem pagar nada e aprendendo muito. Verdade. Então veja o vídeo. Ou paga um coach. Top. Mas meu pai tá disponibilizando aprendizado sem cobrar nada. Então, se você que é sábio, aproveite. Top. Tá aprendendo até a... Olha que legal. Então, Deus te abençoe muito. É muito bom estar aqui com você. Enquanto Deus nos permitir e a gente tiver graça de Deus, nós estaremos aqui disponibilizando esse conteúdo, colocando nosso coração, nossa vida. E se você quiser dar uma sugestão de como a gente pode melhorar esse conteúdo, a gente quer entregar o nosso melhor. Deus abençoe muito você. Valeu? Valeu. Ótima aula hoje. Tamo junto. Essa vai ser a foto do print.